Bom, pessoal, agora vamos ver agora o caso de um vetor que ele gira em torno de um eixo. Ele somente gira, pessoal, no espaço, em torno de um eixo. Veja bem, o vetor eu denotei ele por U. Olha aqui o nosso vetor U. O eixo ele é definido através de um versor que eu chamei um vetor unitário chamado eta chapéu. Chapéu, neste contexto, está denotando um vetor unitário. Bom, então, olha só, este vetor U, perceba, ele tem o seu módulo, o seu tamanho inalterado, não se altera o tamanho deste vetor. Porém, pessoal, aqui ele tá nessa cor rosa, ele tá no instante t. No instante t mais dt, então vamos escrever isto aqui. Olha que interessante, pessoal. O nosso vetor, bom, aqui nós estamos no instante t. Passa o tempo, pessoal. O vetor U, ele é um vetor girante. Ele gira, ele é um vetor rotativo. Ele rotaciona em torno de um eixo definido pelo versor eta. Então, olha a ponta da flecha U descrevendo um pedaço de órbita aqui. U estava orientado aqui, de repente girou a ponta do vetor seguindo a órbita, e o vetor em t, no instante t mais dt, olha onde ele foi parar, pessoal. Ele foi parar aqui. Bom, de U para esta nova orientação, ele teve uma variação aqui, vetorialmente falando. Eu chamei essa variação em vermelho, pessoal, de DU. Bom, vamos analisar, pessoal. A rapidez com que o vetor U ele rotaciona, a velocidade com que ele rotaciona em torno de eta, nós vamos chamar de ômega. É a velocidade angular, pessoal. Por quê? Olha só. Em torno de eta, da orientação no instante t para a orientação aqui, pessoal, vamos até escrever. Nós temos aqui um novo U. É um U em t mais dt. É um U novo. Para você chegar neste novo U, pessoal, o que você deve fazer? Ora, percebam. O que nós estamos fazendo? Você está, olha só, descrevendo no plano da órbita, da ponta do vetor, um ângulo de θ infinitesimal. Eu estou avaliando as coisas infinitesimalmente, com as quantidades tendendo a zero.
Bom, dθ, olha, no plano da órbita, pessoal. Bom, e dθ dt é exatamente dθ dt lá na direção eta, que é o eixo de rotação, é a nossa velocidade angular. Bom, agora, no que nós estamos interessados, pessoal? O nosso interesse principal aqui, U é um vetor girante. Nós queremos saber como nós fazemos para calcular a derivada temporal de um vetor girante, de um vetor rotativo, que não altera o seu tamanho, mas altera a sua orientação. Para isso, pessoal, bom, nós já temos uma pista. Perceba, olha a pista que nós temos para aprender a calcular. Esse du aqui, pessoal, está exatamente no numerador. Se nós entendermos como calcula du, nós resolvemos o problema, pessoal. Simples assim. Bom, vamos tentar avaliar. Nós já sabemos para onde está apontando o du. É visível pelo desenho. Bom, então, pessoal, vamos tentar avaliar o seu tamanho, porque a orientação do du nós já estamos olhando geometricamente. Então, vamos tentar avaliar este tamanho, pessoal. Bom, vamos então separar alguns triângulos que vão nos ajudar nesta tarefa. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar este triângulo aqui, pessoal. Olha o triângulo que eu estou delimitando por estes 3 pontos. Bom, por que isso é útil? Porque, pessoal, se eu souber o tamanho deste raio da órbita, eu vou conseguir, porque eu vou ter raio da órbita de um lado, raio da órbita de outro, o tamanho de du praticamente se confundirá com o tamanho ali do arco de circunferência, delimitado pelo ângulo dθ. É por essa razão que eu estou interessado em calcular este tamanho aqui, pessoal. Vamos marcar aqui qual é o tamanho. Bom, vamos diminuir aqui este tamanho aqui, pessoal. Vamos delimitar quanto vale o tamanho deste raio da órbita. Bom, vamos voltar para aquele tamanho da caneta. Então vamos lá. Este tamanho aqui, pessoal. Eu preciso de outra cor. Tá, essa cor tá ok. Olha só, qual é esse tamanho aqui, pessoal? Ora, este tamanho, perceba, aqui eu tenho qual tamanho? É tamanho U. Eu vou chamar o módulo do vetor U, o módulo de U
Para facilitar notação, vamos chamar de U. Somente isso. E qual é esse tamanho, pessoal? Olha este triângulo. Se aqui é U, pessoal, aqui é praticamente o seno de alfa. Esse ângulo alfa, percebam. Até escrevam aí no caderno de vocês. Alfa é o ângulo entre... Olha aqui que está delimitando o alfa. Entre a direção do ômega, da velocidade angular, entre ômega e U. Guardem essa informação. Nós temos que ter toda a noção geométrica. Então, fica simples aqui, pessoal, observar deste triângulo. Este comprimento é aproximadamente o seno de alfa. Na verdade, não é aproximado, não, me desculpem. É realmente o seno de alfa. Porque aqui é um triângulo retângulo, pessoal. Cateto, hipotenusa. Então, este tamanho aqui, percebam. Vamos... Este tamanho... Quanto que é? É o seno de alfa. Bom, ok. E agora, pessoal, como é que nós... Bom, nós já sabemos este tamanho. Precisamos, pessoal, do tamanho do DU aqui. Como é que nós fazemos? Vamos enxergar na figura o setor circular. Olha só, este setor circular aqui. Bom, o tamanho de DU, pessoal, praticamente se confunde com o tamanho do setor circular aqui. O tamanho, na realidade, do arco de circunferência. Você tem o raio e o ângulo de θ. O arco de circunferência, pessoal, ele vale o raio multiplicado pelo ângulo. Bom, agora então, pessoal, ficou mais simples. Porque, reparem, o DU está em vermelho. O tamanho do DU, pessoal, a norma do nosso DU vale quanto então? O raio vezes o ângulo, porque se confunde aqui com o arco de circunferência. Então aqui vale o seno de alfa vezes dθ. Olha que interessante, pessoal. DU vale isso. Bastante interessante. Bom, e aqui cabe uma observação, pessoal. Este vetor, de forma aproximada, o DU, você pode considerá-lo. As coisas aqui estão a nível infinitesimal.
Você não vai errar tanto se você considerar o vetor DU, ele está aqui perpendicular ao plano formado por ômega e U, pessoal. Então aqui, o que nós temos? Vamos desenhar do lado os vetores aqui de novo. Bom, eu vou abrir aqui um quadro, mini quadro. Eu vou desenhar o vetor U, vamos desenhar o vetor ômega. Vou deslocar o ômega para cá. Bom, nós sabemos ômega aqui. Nós sabemos o seguinte: entre os dois vetores existe um ângulo alfa, mas olha que interessante, pessoal. Perpendicular aos dois vetores, perpendicular ao plano que eles fazem, bom, perpendicular aqui a esse, mas também ao outro vetor, bom, perpendicular ao plano formado pelos dois, nós temos, pessoal, o vetor DU. Bom, interessante, pessoal. Bom, nós temos o vetor DU. Vamos agora melhorar um pouco isso, pessoal. Na direção do vetor DU, não altera nada se eu dividir o DU por DT. Bom, eu acho que eu vou ter que copiar isso daqui, pessoal. Vamos copiar aqui para a esquerda. Ou melhor, eu vou para uma nova janela. Eu vou copiar. Vou copiar isso daqui, Ctrl C. Vamos para uma nova janela. Vamos olhar o tamanho aqui, é 2000 por 900. Então a largura da nova janela é 2000 por 900. O que eu quero que vocês percebam? Isso daqui. DU, pessoal, perpendicular, está perpendicular ao ômega e ao U. Mas, de forma interessante, pessoal, o que vocês podem fazer aqui? Ao invés de colocar o vetor DU, não altera nada se eu dividir o nosso DU por um escalar. Eu vou dividir por DT, pessoal. Então eu vou vir aqui. Vamos aqui nas cores. Tá. DU não altera nada, pessoal. Eu multiplicar por DT altera o módulo. O módulo altera. Isso é indiscutível. Mas a orientação do vetor não. O DU eu dividi por um escalar. Então a orientação se mantém a mesma. DU, DT. Bom,
Se o módulo de DU, pessoal, o módulo de DU é o módulo de U, vamos colocar nas cores certas, é o módulo de U. O módulo de ômega, na verdade é dθ, me desculpem pessoal, é dθ. Eu estava errando aqui, já antecipando uma coisa. O módulo de DU é o módulo de U, é o dθ também, dθ, e é o seno de alfa. Coloquem lá, seno de alfa. Pois bem, olha que interessante, DU é perpendicular ao plano formado por U e ômega. Agora, vamos dividir, pessoal. Se a gente dividir o tamanho do DU por dt, nós teremos o tamanho do DU dt. Então é o seguinte, vamos fazer isso aqui. Então eu dividi. Se eu dividir tudo isso aqui por dt, pessoal, dt de um lado, dt de outro. Olha que interessante. O que eu vou ter no final das contas? Agora, isso daqui, pessoal, este número, o que ele é? Ele é a norma do vetor du dt. Igual. Aqui nós copiamos. Bom, vamos fazer umas cópias aqui, Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui se mantém. Bom, Ctrl C, Ctrl V para a esquerda. Vamos colocar aqui para a esquerda para caber na tela. Bom, o seno ele vai se preservar também. Então nós deixamos ele guardado aqui. Agora, pessoal, reparem, olha só que curioso. O dθ dt, pessoal, dθ dt. Que é isso, pessoal? Voltemos naquela outra lousa. Dθ dt, pessoal. Olha esta lousa aqui. Bom, deixa eu selecionar. Ah, já entendi o que está acontecendo. Olha o dθ dt aqui, pessoal. O que ele é? Ele é o tamanho, pessoal, do vetor ômega. Ele é a norma de ômega. É simplesmente isso, pessoal. Dθ dt, neste contexto, eu orientei o crescimento do ângulo dθ já a favor da orientação do eixo aqui, do crescimento. É por essa razão. Então, esse dθ dt, da forma como eu orientei o dθ, ele já é para nós a norma do vetor velocidade angular. Olha que interessante. Bom, então aqui nós já temos o módulo daquela quantidade que era o nosso interesse. Olha o nosso interesse aqui. Queremos saber quem é o vetor
variação temporal do vetor rotativo U, que gira a uma taxa ômega. Relembre, U, ele gira no espaço a uma taxa ômega. Ômega é a rapidez com que o vetor U gira aqui. Então nós queremos isso. E desse vetor, pessoal, o que nós já sabemos agora? Percebam, nós sabemos o módulo, nós sabemos a direção e o sentido. Nós sabemos tudo deste vetor. E olha só, qual é o módulo? É a norma do vetor U, a norma do vetor ômega e o seno do ângulo entre U e ômega. E ainda, pessoal, este vetor é perpendicular ao plano formado pelos vetores ômega e U. Então, pessoal, qual é a conclusão que você chega? Aquela conclusão estarrecedora. Vamos colocar a nossa conclusão aqui. Que o vetor du dt, bom, não coube muito bem aqui. Du dt, pessoal, nada mais é, olha que interessante, que ômega vetorial U. Olha que curioso, pessoal. Du dt, a taxa de variação temporal de um vetor rotativo. Essa taxa de variação, pessoal, temporal, se o vetor gira no espaço a uma taxa ômega, a taxa, e ele mantém o seu tamanho inalterado, não muda o tamanho do vetor. Ele é um vetor puramente rotativo. A taxa de variação temporal deste vetor é o produto vetorial da taxa com que ele gira pelo próprio vetor. Esta é a grande conclusão, pessoal. Este resultado será extremamente útil nas tarefas que vocês têm que realizar. É uma ferramenta importante. Bom, finalizamos por agora, pessoal. Com este conhecimento, nós já somos capazes de analisar a cinemática de uma roda, de um corpo rígido, girando, ele em rolamento, sem deslizar no chão. O famoso rolamento sem deslizamento. Bom, finalizamos por agora. Até o seguinte.